Ele começou como o caçador mais fraco, mas agora ninguém consegue ficar em seu caminho. Solo Leveling Segundo Despertar. A segunda temporada. O episódio começa com Sung Jin-woo recebendo uma ligação de sua irmã. Ele estava dormindo e cansado. Passava-se das 2 horas da tarde e era o dia da reunião escolar dela, no qual estava responsável de ir. Uma pequena história é contada. Décadas se passaram desde aparições de portais monstros mágicos que habitavam seu interior. Sung Jin-woo tem sua mãe internada e cuida de sua irmã estudante. Estava tentando ganhar dinheiro. Rank E em uma dungeon. Conseguiu habilidades de subir de nível. Foi seguindo assim, se fortalecendo nas batalhas e recebeu a receita do Elixir da Vida, capaz de curar qualquer doença. E também uma classe que permitia controlar soldados sombrios, monarcas das sombras. A professora fala sobre Jiná, ótima aluna, por sinal. Poderia entrar no curso que quisesse. Questiona se o irmão deixaria que ela se tornasse uma caçadora, mas ele nega. Após isso, a professora pede mais um favor, sobre uma possível influência da amiga dela. No lado de fora, o protagonista a encontra. Já havia estado em uma missão com a garota anteriormente. Pede para segui-lo. Um avião chega. O caçador Hwang Dong-soo veio dos Estados Unidos e um gerente da associação o recebe. Já suspeitava do protagonista estar envolvido na morte de seu irmão. Em outra cena, falam sobre monstros da ilha. Estão evoluindo e agora podem voar pequenas distâncias. Sung Jin-woo em frente a um portal azul junto com a garota. Era uma missão de treinamento. Ele pediu esse favor para gerentes conhecidos. O portal era rank C. Logo, Kim Chu, um tanque rank A, diz para se apressarem. Seria o líder do grupo, mas não gostava de comandar ranks baixos. Ao entrarem, algo inesperado acontece. Sung percebe a sensação estranha. O portal então fica vermelho e começa a fechar. Não conseguiam sair, mas no último momento ainda consegue avisar as pessoas de fora para trazer a equipe principal. O grupo é transportado para um vale nevado, impossível de voltar até que o chefe seja derrotado ou outro se abra com a Dungeon Break. Uma flecha em meio aos arbustos atinge o integrante mais fraco. Jin-woo pegou outra flecha na mão. Uma caçadora do grupo percebe. Eram elfos do gelo, ou matadores do gelo. Kim, o rank A, propõe formar 2 grupos, mas em seu grupo aceita apenas os mais fortes, nenhum rank C abaixo. Cada dia ali era 1 hora no lado de fora. Provavelmente sairiam após alguns meses. Não queria pesos mortos. A caçadora de antes decide se juntar ao grupo do protagonista. Foi a única que percebeu sua habilidade além do rank. O tanque e seu grupo iriam pelo campo aberto, enquanto Sung e seu grupo pela floresta. O grupo de Kim está caminhando à frente e vê marcas de garras. Pensavam que os outros não sobreviveriam. Os ursos de gelo atacam o escudeiro. Ele derrota o primeiro e parte para cima dos outros monstros. No grupo do protagonista, a caçadora alerta sobre marcas de garra. Território dos ursos, dizendo para voltarem, mas exatamente por isso vieram por ali. Dias Sung, pois não precisariam se preocupar com inimigos inteligentes como elfos. No local está bem frio e Sung puxa casacos para seus companheiros, que ficam surpresos. A garota pergunta quem ele é, mas ele diz apenas para manter a confiança, sem pergunta. O mesmo valia para todos os outros. Um urso à espreita. Sung irá lidar com isso. Muda seu título para dar 40% a mais de dano em monstros animais. No lado de fora da dungeon, ainda sem chance de fazer nada, dependeria dos ranks mais altos. Hwang Dong-soo aparece, o líder da guilda do Tigre Branco, pensa sobre Sung ser um cara de sorte. Nem mesmo Hwang poderia alcançá-lo. A questão é, sairiam vivos de lá? Vários ursos mortos não eram atacados com tanta frequência, e Sung saiu para correr. Uma pessoa estranha, dizem. Ele foi até uma toca de ursos. Em números, uma luta equilibrada. Ordena seus soldados das sombras: saiam, os monarcas e Igris, o cavaleiro.
e líder. Seria o primeiro trabalho. Os soldados avançam para a batalha. Mesmo após cair, se levantam. São praticamente invencíveis até a mana do protagonista acabar. É então que o líder do bando aparece e destrói os soldados menores. Com apenas um rugido, a mana se esgotou totalmente. Era hora de Ygritte entrar em ação. Ele puxa sua espada e avança. Um guerreiro nato e realmente forte. Dá vários golpes e até Sang Jinwoo acha impressionante. O urso não teve nem chance. E o cavaleiro dá o golpe final. Acabou num piscar de olhos. Se na luta com o protagonista tivesse usado sua espada, com certeza ele morreria. Em nível era igual ao de Sang, ou até mesmo mais forte. Era o fim do grupo do escudeiro. Foram todos eliminados pelos elfos de gelo e só sobrou o rank A, que em seus últimos momentos se assusta e foge, e de longe o líder daqueles inimigos em sua montaria observa. Ergam-se ursos das sombras furiosos. 3 horas se passaram do lado de fora do portal. Wang já pensa que o rank E está morto. Ao caminhar, questiona por que Sang estava na equipe da guilda do Tigre Branco. O gerente diz que era um conhecido dele. O caçador não está acreditando na história e avança em sua direção. O outro caçador rank S e chefe da guilda intervém, e os dois despertam suas auras. Logo, uma explosão, pelo impacto de seus socos, acontece. Na floresta nevada, Kim, o rank A, vaga por ali e se depara à frente com ursos mortos. Quem poderia ter feito isso? O gerente da associação impediu que os caçadores rank S lutassem, mas se seguraram. Fala sobre o irmão de Huang, morto por monstros. Huang acha que foi um caçador do grupo do protagonista. Persegui-lo era apenas uma desculpa para matá-lo. Após isso, recebe uma mensagem e vai embora. Na dungeon, Kim está furioso pelos ranks baixos estarem vivos e por todos os seus equipamentos. Avança na direção deles furioso, culpando Sang. No mesmo momento, Jinwoo aparece. Bastou um pequeno empurrão que o fez voar longe. Quem você está culpando pela morte de seus companheiros? E ainda por cima trouxe problemas. Elfos do gelo que estavam ali furtivos, juntos com o chefe. Sang entende a língua élfica por causa do sistema. Um elfo queria o desafiar, mas esse já foi de base. Sang avança na direção do líder, mas não seria fácil derrotá-lo. O elfo diz sobre uma voz que os fazia perseguir humanos, e para Sang parar de fingir ser um. O líder propõe que ele entregasse seus companheiros e Jinwoo pergunta quem são e por que lutam, mas algo estranho acontece, o impedindo de falar. Recusa a proposta do inimigo, que aparentemente estava em maior número. Será mesmo? No mesmo momento, soldados escuros e ursos do gelo sombrios aparecem. Começa a batalha. Os dois lados avançam em uma investida, ao som de armas se chocando e garras afiadas. Os caçadores fogem, mas são alvejados por flechas. Jinwoo impede os atiradores com golpes ultra rápidos. Uma hora sua mana iria se esgotar, apesar de invocações imortais. O chefe era forte, seria difícil enfrentá-lo sozinho. O caçador precisava de mais aliados. Baruka contra Sang Jinwoo. Eles se enfrentam de frente no Vale Nevado. Uma batalha equilibrada com troca de golpes. Os magos sombrios lançam seu ataque flamejante para ganhar tempo, atingindo o líder. E Kim acorda atordoado. Foi o rank E. Baruka e Kim avançam na direção de Sang, que levanta uma cortina de neve. Sabendo a intenção de Kim, ataca primeiro, dando a ordem para Ygritte o eliminar. E usando sua habilidade de invocador, um escudeiro sombrio descontrolado aparece. Iron era seu nome, um grito provocador chamando os ataques do inimigo para si. Apesar de não ser muito rápido, serviu como um tanque para o grupo. O chefe, insatisfeito, diz para Sang e seus 2 cavaleiros mais fortes o confrontarem. O tanque agra novamente, Ygritte parte para cima e Jinwoo finalmente acerta um golpe, ferindo o adversário. Porém, sem ser fatal. Era um oponente forte, mas seus soldados nem tanto. Todos eles caíram. Sang lança sua adaga e Baruka desvia, mas o caçador puxa ela de volta magneticamente, fazendo quebrar a arma do elfo. Iron o agarra enquanto os magos lançam um ataque flamejante. Isso fez o chefe se irritar, só que já era seu fim. O protagonista lhe dá um golpe final, uma facada, e Iron usa seu martelo gigante, acabando de vez com ele. Level up e um escudeiro escuro que não se controla. Jinwoo volta para o grupo
O portal se abre e eles já podiam sair. No lado de fora, esperam pelo seu retorno. De repente, os 4 sobreviventes aparecem. Portal fechado. Só quem voltou foram os ranks mais baixos, para a surpresa de todos. O presidente Baek tenta questionar Sang, mas já teve um dia cheio. Diz que deveria agradecer pelos membros da guilda que foram salvos. Então reconhece seu erro. Hora de ir para casa. Depois que saem, o presidente fala para recrutá-lo. No carro, Sang deixa a garota em casa, que agora já o chama pelo nome, Corada. Jinwoo conseguiu a arma do chefe, apenas estava de mau humor por não ter conseguido fazer dele sua invocação sombria. Depois disso, lembra que era a terceira vez que eliminava outro caçador no PVP. Sua irmã o chama para comer. Já era outro dia, seu conhecido aparece com uma armadura. Sang passa para pegar a garota, que se chamava Han. Achando que estavam juntos, o capitão fala para Sang sobre a idade dela, mas ele não está nem aí. Obviamente, um mal entendido dos dois. Os 3 partem. Na dungeon, cavaleiros sombrios atacam os monstros. Eram parte da habilidade de sangue de invocador. O garoto fica chocado, queria ajudar e um dos soldados tem compaixão dele, oferecendo cristais para carregar. Um barco destruído e um caçador assustado, com mais outros inconscientes. Era um estrangeiro que queria voltar para casa e estava perdido na masmorra. De volta ao mundo real, comem enquanto conversam. Eles completaram as 19 raids. Com isso, o rapaz poderia se tornar um mestre da guilda. Jinwoo diz que irá considerá-lo seu irmãozinho. Prenderam um caçador estrangeiro. Ilhuan Sang era o nome dele. Huang estava a caminho para ser o intérprete. Jinwoo se prepara para sair, ficará fora por uma semana. Vai para a dungeon do castelo demoníaco, no qual antes era fraco, agora estava 3 vezes mais forte. Ao entrar, ganha a missão de coletar 10.000 almas. Estava determinado a conseguir os itens para criar o elixir da vida e dar a sua mãe doente. Jinwoo quer assumir a guilda, mas aquele senhor já estava sabendo que ele só passou por causa da ajuda de Sang. A condição para ele se tornar um mestre seria de recrutar aquele caçador. Primeiro, na masmorra, o protagonista não consegue extrair invocações dos inimigos. Passa então para o segundo andar, invoca seu urso sombrio e monta nele, avante para frente, derrubando os inimigos. Seu nome agora era Tanque. No lado de fora, a garota Haein aparece nadando por ali. Ela não pode dizer sobre as formigas voadoras da ilha. Eram ordens da associação. O protagonista continua avançando nos andares da masmorra. Os inimigos ficavam cada vez mais fortes, mas ele também evoluía a cada confronto. Aquela dungeon tinha no mínimo 100 andares, e ele continua avançando até coletar as 10.000 almas, enquanto se alimenta. Invoca novamente seus cavaleiros das sombras. O chefe vermelho era Vulcano Avarento. Já no andar 50º, o gerente da guilda do Tigre Branco foi até a casa do protagonista, junto com a garota que estava anteriormente em seu grupo, mas apenas sua irmã estava lá, de frente para o monstro e seus lacaios. Sang iria cuidar do grandão, enquanto os outros deixaria com seus soldados sombrios. De repente, o chefe avança, atingindo seus aliados, mas o protagonista o dispersa com um soco carregado. O monstro dá um grito e investe em alta velocidade. Iron lança seu escudo e Jinwoo se defende da sequência de ataques, esperando uma abertura. Lança seu escudo e pula, pega sua arma, mas o monstro percebe. O caçador usa sua habilidade desviando e corre, atraindo o oponente em direção a um prédio. Logo sobe nele. Isso faz o chefe colidir. Em meio à cortina de fumaça, ataca com um golpe fatal. Era o fim do confronto. Do lado de fora, Wang interroga o prisioneiro. Ele diz que o poder de causar uma catástrofe suprema chegou. No relatório, diz que Huan tinha esposa e 2 filhos. O nome do seu filho se chamava Jinwoo. Isso mesmo, o pai dele. Wang o provoca e os dois se encaram, liberando o poder de suas auras. O protagonista já está bem avançado e forte, derrotando o chefão em questão de segundos. Uma explosão aconteceu na cidade. Wang foi nocauteado pelo pai de Jinwoo. De volta à masmorra, acabaram os suprimentos do protagonista. No andar 75º, conseguiu um brinco e um colar que aumentava status, além de um orbe mágico e uma chave nova. Pela lógica, haveria mais um chefe, e ele já tinha 2 dos itens necessários para criar o elixir da vida. Da próxima vez que ele viesse naquele local, iria até o fim. Sang Jinwoo
sai da dungeon. Conseguiu 2 dos itens necessários para o Elixir da Vida. Faltava apenas mais um, o sangue purificado do Monarca das Sombras. Não podia mais esconder seu poder. Era a hora de uma reavaliação de ranking. O protagonista vai até os avaliadores. Lá tinham vários outros caçadores. O chefe Bayek da guilda do Tigre Branco é avisado e diz que irá para lá. Ao colocar a mão no cristal negro que media a magia, aparece um erro na máquina. É impossível avaliar, mas era porque o poder mágico dele estava muito acima do que a máquina poderia medir. Sim, isso mesmo. A 10ª pessoa a virar Rank S. O gerente da guilda e outro caçador, Rank S, conversam sobre os fatos acontecidos recentemente. Isso inclui as formigas voadoras e o portal vermelho. O protagonista é orientado a voltar daqui a 3 dias e todos comentam dele, admirados. Choi Jong-in aparece, especialista em magia de fogo. Ele vê o poder mágico de sangue fluindo. Quando tenta conversar, Jinwoo diz que está ocupado, esnobando o mago e sumindo sem deixar rastros. O presidente Bayek chega ofegante, mas já era tarde demais. O de cabelo vermelho. Jong-in percebe toda a situação. O protagonista foi ver a sua mãe no hospital e o gerente estava ali também vigiando. Alguém queria conhecer o caçador prodígio. Era Gu Gonhye, da associação do governo, que o parabeniza pela reavaliação. Os 3 dias era só um período até os grandões fazerem contato. Indo direto ao ponto, queria recrutá-lo. Explica que o governo era a 6ª potência e que não era tão forte quanto as outras 5 guildas. Isso manteria um equilíbrio caso o sangue aceitasse. Jinwoo até cogita entrar, reconhecendo a força do presidente Go com um poder mágico avassalador, mas depois de pensar, recusa, pois seu lugar era nas dungeons, lutando, e seu olhar provava isso. O presidente se sente inspirado e não insiste mais. Sangue volta para casa onde sua irmã o estava esperando e Go o vê partindo. O objetivo do protagonista era claro, evoluir seu nível o mais rápido possível. No hospital, Hwang acorda ferido da surra de Il Hwang-san, considerando ele um monstro mágico. Ao ser questionado, e o centro de comando estava à sua procura, uma derrota humilhante. Então pensa sobre conseguir um artefato para derrotá-lo. Artefatos eram equipamentos de alto nível. Ang está pesquisando sobre. Seu orbe mágico era muito superior, mas seria suspeito vendê-lo agora. Ao pesquisar, vê um anúncio de recrutamento para mineradores. Enquanto isso, o presidente pesquisa sobre os registros do protagonista, ficando surpreso por ele ser imprevisível. Na escavação, conversa com o chefe que comandava. Uma equipe de ataque lidava com os monstros e outra coletava cristais e carcaças lucrativas. Dentro do portal, o mago Choi lança seu ataque incinerador e os tanques protegem do impacto com uma barreira de escudo. Bastou um ataque nos monstros. Estava lá também a garota de cabelo loiro. Sang também percebeu a força do caçador mago e logo a vice-mestra da guilda e 9ª caçadora Rank S aparece. Shu Hain, a bailarina, com uma aura incrível de poder. Ela também percebeu a força extrema do protagonista. A Sang conseguiu despistar. Estava na hora dos mineradores fazerem a sua parte e Jinwoo percebe o sinal mágico do chefe Rank A nas profundezas da masmorra. Os caçadores Rank E sempre tratados da mesma forma, mas a presença do protagonista é notada, fazendo com que os outros passem a desconfiar do seu rank, pois seu físico mostrava isso. Na hora do intervalo, Sang fica sozinho e queria dar uma olhada nas profundezas do local. Ele sai correndo e vê a câmara do chefe. Queria ir lá, dar um cutucão no monstro, mas nesse momento escuta uma voz. Era a garota Hain. Pergunta o que ele estava fazendo ali. Tinha que acabar na melhor parte, mas é isso, quero ver. Não se esqueça do like e inscreva-se no canal. Valeu, falou!